boa tarde, seja bem-vindo ao Assembleia Geral. As tabelas de retenção na fonte para este ano foram já publicadas. No setor privado, as retenções aumentam entre os 2 e os 4,5 pontos percentuais e a estas retenções acresce ainda a sobretaxa de 3,5%. O salário líquido dos contribuintes encolhe assim a partir do próximo mês. Os funcionários públicos mantêm os rendimentos líquidos no mês de janeiro, já que os salários e reformas já foram processados com base nas tabelas de 2012. No setor privado e com as novas tabelas publicadas esta segunda-feira em Diário da República, as retenções na fonte podem incidir já nos ordenados de janeiro, ou consoante a empresa decida aplicar apenas a partir de fevereiro. Isto porque só a partir do próximo mês é que entra em vigor, no setor privado, a regra dos duodécimos, que vai permitir diluir metade dos subsídios pelos 12 meses do ano, o que acontece na função pública já este mês de janeiro, acertos que vão ter depois de ser feitos. Certo é que com as novas tabelas os rendimentos líquidos dos trabalhadores vão encolher. No setor privado, os aumentos mais significativos começam a sentir-se a partir dos 633 euros, com o agravamento de 2 pontos percentuais. Os trabalhadores com um rendimento bruto acima dos 907 euros têm um agravamento de 3,5 pontos percentuais. Nos escalões mais elevados, a partir dos 11.159 euros, este valor sobe para os 4,5 pontos percentuais. A estas retenções na fonte, em sede de IRS, acresce a sobretaxa de 3,5% aplicada aos rendimentos depois dos descontos acima do salário mínimo e a contribuição de 11% para a segurança social. Na prática, o rendimento líquido dos trabalhadores portugueses encolhe significativamente em 2013. Mas o Ministério das Finanças realça que, com a diluição da metade dos subsídios pelos 12 meses do ano, cerca de 80% dos trabalhadores portugueses vão manter ou mesmo aumentar o rendimento mensal líquido. Seguem-se os exemplos. Um português solteiro sem filhos, com um rendimento mensal de 1.000 euros, vai pagar por mês mais 44 euros de impostos, mas com o efeito dos duodécimos consegue um aumento de rendimento líquido mensal de 18 euros. Já em termos anuais, o agravamento em sede de IRS é de 638 euros face ao ano anterior. No caso de um trabalhador com um filho e com um rendimento mensal de 1.750 euros, o agravamento de IRS é de 64 euros por mês. Atenuado com o efeito dos duodécimos, o trabalhador consegue ganhar mais 43 euros por mês, mas na contabilização anual passa a pagar mais 1.109 euros. Nesta mesma situação, o trabalhador do setor público paga mais 91 euros de imposto por mês, ficando depois do pagamento dos subsídios em duodécimos com mais 18 euros no rendimento líquido mensal. Durante o ano, paga mais 1.407 euros de imposto. No caso dos trabalhadores que tenham um rendimento de 1.200 euros com 2 filhos, as diferenças entre público e privado são menores. No setor privado, o aumento mensal de impostos é de 57 euros e de 2.055 euros por ano. No privado, é de 56 euros mensais e de 1.647 euros anuais. Com o pagamento de duodécimos, os trabalhadores do Estado recebem mais 18 euros por mês. No setor privado, este aumento é de 17 euros mensais. Olhamos então para as novas tabelas. Se quiser participar no programa de hoje, já sabe, basta ligar o número de telefone 21-323-6898 e responder à pergunta. As novas tabelas de IRS são justas. Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt ou através do e-mail assembleiageral@económico.pt. Passamos à análise com a presença habitual de Jorge Santiago e hoje também de José de Mel, fiscalista. Boa tarde aos dois, obrigada por estarem aqui connosco no Assembleia Geral. Pergunto-lhe, enfim, finalmente estas tabelas foram publicadas e de facto só vêm aqui, no fundo, materializar aquilo que já se sabia que iria acontecer. Olá, boa tarde, antes de mais, muito obrigado. De facto é, quer dizer, as tabelas vêm fazer refletir na retenção mensal aquilo que é o agravamento resultante das alterações do Orçamento de Estado e, designadamente, do efeito da redução do número dos escalões de contribuição, do efeito das deduções à coleta, da diminuição das deduções à coleta e do efeito das contribuições extraordinárias, da taxa extraordinária. Portanto, todo este cocktail, não é, resulta, de facto, num agravamento das taxas, numa percentagem que de resto é aquela que dizem na peça, entre os 3,5% e os 5% por aí.
Pergunto-lhe, Jorge Santiago, se agora que tudo isto já é efetivo e que as pessoas vão de facto começar a sentir, ou não, caso escolham que os subsídios sejam recebidos repartidos, há aqui de facto algum atenuar, pergunto-lhe se agora é que as pessoas vão acordar para esta situação e para este aumento de impostos. Sim, à partida, parece-me que as pessoas... Isto já foi relativamente antecipado. Quer dizer, houve bastante, entre aspas, barulho em termos do que vai acontecer. Mas eu acho que é interessante falarmos aqui de 3 coisas, porque acho que estas tabelas e esta situação põem-nos a falar de 3 coisas que acho que são importantes. Uma delas tem a ver com a redução dos escalões. Já se falou isso algumas vezes, mas é importante perceber. Para mim é um bom sinal, desde já aviso. Passagem de 8 escalões para 5 escalões é um bom sinal. Ou seja, sobretudo se isto for um sinal de que, como também falamos já, eu tenho falado aqui várias vezes, de que isto é uma redução da complexidade, porque duvido muito que seja uma simplificação, que era isso que eu gostaria que acontecesse, da máquina fiscal. A segunda situação tem a ver com o aumento dos escalões, ou seja, nitidamente todos vamos pagar mais impostos. Todos não. Apesar de tudo, os funcionários públicos vão pagar mais, mas vão receber também mais do que o ano passado, porque o ano passado tiraram-lhes os 2 subsídios e este ano apenas lhes tiram 1. Portanto, acha que é equitativo ou não? Temos que definir equitativo. Equitativo não é igual. Ou seja, equitativo para mim é tratar igual o que é igual e diferente o que é diferente. Se calhar estamos a tratar de forma diferente aquilo que é igual, ou ao contrário. Acho que há aqui uma situação em que, apesar de tudo, é verdade que nós temos problemas no público e no privado, mas um dos grandes problemas que nós temos é a despesa pública a mais. E essa é a terceira situação que eu acho. Eu não consigo justificar, para mim é uma das coisas que é muito complicado para mim justificar, aumentos de impostos. Acho que aumentos de impostos, por princípio, são sempre maus. Isto era o tipo de medidas que eu esperava que um governo deste género tomasse quando entra em vigor, ou seja, no primeiro orçamento, que viesse dizer, meus amigos, temos que aumentar impostos porque o problema é complicado, vamos precisar de reduzir a complexidade do nosso sistema, mas isso vai demorar tempo e, portanto, entretanto, temos que aumentar impostos. E, portanto, este tipo de situações eu esperava que tivessem sido tomados antes, não agora. E, portanto, nesse aspecto, acho que estamos aqui, como sempre, o Governo a dar uma no cravo, outra na ferradura, mostra, por um lado, que eventualmente vai simplificar o sistema, por outro lado, aumenta drasticamente as reformas, os valores. E isso é, na minha opinião, negativo. Ponto. Não tem qualquer solução. Faço-lhe aqui a mesma pergunta relativamente à equidade. Acha que, e também no fundo a pergunta que fazemos um bocadinho para os telespectadores, é se estas tabelas são justas, no sentido em que de facto quem mais tem desconta mais, ou se por outro lado também quem tem, ou quem tem mais alguma coisa, é muito penalizado e então, de facto, e é outra questão também que se coloca, é esta de que, no fundo, os trabalhadores, parece que o trabalho é penalizado, não é? Eu diria que o trabalhador foi sempre o alvo preferencial do imposto, porque é aquele que está mais desprotegido, é o mais fácil de tributar, enfim, são circunstâncias próprias do imposto que temos. Quanto ao ser equitativo ou não, eu diria que as tabelas de retenção na fonte, as taxas, acompanham aquilo que é a mecânica do imposto e as taxas do imposto. Portanto, nessa medida não são as tabelas em si ou as taxas, estas especialmente, que são mais ou menos equitativas. Temos que ver isto na perspectiva do imposto na sua totalidade. O imposto na sua totalidade, como diz e bem, a redução dos escalões de 8 para 5 introduz menos complexidade, mas introduz, quer dizer, menor progressividade. Eu disse, não tenho dúvidas nenhumas, não é? Por fim, quanto à equitatividade, e presumo que aí também esteja a pensar também no julgamento do Tribunal Constitucional, e quando falamos por comparação entre os trabalhadores do privado e da função pública, eu queria salientar que, se é verdade que houve a reposição de um subsídio para o funcionalismo público e para os pensionistas, também é verdade que tem aquela redução complementar que, de certa forma, tira aquilo que lhes é reposto. Não é? Porque eles passam a estar sujeitos também à sobretaxa extraordinária, 3,5%, mas também têm a redução de 3,5% a 10% da contribuição extraordinária de solidariedade ou redução de solidariedade. Portanto, é de alguma forma aqui uma medida cosmética? Ou...
porque dá-se para se depois retirar, ou, no caso dos funcionários públicos, há algum benefício para eles? Eu diria que, quer dizer, acho que ainda assim está um bocadinho menos... estão menos diferenciados do que estariam no orçamento para 2012. Esta potencial distinção, discriminação negativa está mais amenizada. Mas isto quer dizer, temos que ver isto também numa perspectiva mais vasta, e a discussão que se coloca é de saber se por um lado, eles também não estarão mais protegidos no domínio do vínculo laboral. Enfim, é toda uma questão difícil, essa da inconstitucionalidade. Confesso, acho que nós temos que perceber uma coisa. A CGTP já veio dizer que esperava que o Tribunal Constitucional chumbasse estas novas tabelas. Pois, eu acredito que sim. Ainda acredito que é muita a pressão. Acho que este ano a pressão é maior. Acho que os pedidos de inconstitucionalidade são mais vastos, são mais bem formulados, porventura, e acho que vai ser uma decisão difícil, quer dizer, mas não completamente. Mas acha que haverá aqui alguma margem para que possa ser considerada inconstitucional? Ou se calhar aquele momento de emergência que Passos Coelho invocará? Essa vai ser a defesa do governo, não é? E quer dizer, que faz algum sentido. Nós temos que perceber é que no final do ano tem que se cobrar mais X. Como lá chegamos, isto é uma forma depois de compor todas estas condicionantes todas e de facto não é fácil. Mas como diz, quer dizer, eu acho que o mais gravoso no fundo é que quem é chamado a contribuir mais para isto acabam por ser os trabalhadores dependentes e os pensionistas. Sejam eles do público, sejam do privado. E nessa medida eu acho que a maior injustiça está aí. Não é? Nesses dois grupos. Pergunto-lhe se acha que há aqui alguma margem ou se de alguma forma o Tribunal Constitucional pode chumbar estas novas tabelas. Eu não sou... Sim, mas direito, da leitura política mas, que faz, certamente, mas li também de outras atitudes já tomadas no ano passado. Li minimamente o acórdão do ano passado que declarava semi-inconstitucional ou semi-constitucional, não percebi muito bem, o ano passado. E a ideia que me dá das várias edições, olhando as coisas de uma forma fria, como digo, eu sou engenheiro de formação de base e, portanto, gosto pouco de muitas circunstâncias à volta, vejo com muita dificuldade que o Tribunal Constitucional considere inconstitucionais estas medidas tal como foram feitas. Se aquilo que foi escrito no ano passado é a interpretação constitucional que o Tribunal Constitucional faz, é preciso perceber que, entretanto, o Tribunal Constitucional também mudou a sua composição, mudou um bocado. Acho que foram 4 ou 5 juízes que foram substituídos, entretanto, em 12. Portanto, agora o jogo de forças, quer dizer, mantém-se. Sim, mas mesmo assim cada um é cada um e tem sua noção. Mas se mantivermos a mesma situação que foi dita, lermos aquele acórdão que o ano passado diz que é inconstitucional, mas que pode ser feito, passado para as medidas que estão este ano, não me parece que seja fácil de justificar e vão ter que arranjar outras medidas. Portanto, só à luz daquele é complicado, na minha opinião, de ser considerado inconstitucional. Mas eu, daí, se eu sou um mero engenheiro, não... Vamos abrir agora o debate aos telespectadores. Ouvimos o primeiro telefonema. Eugénia Caldeira, liga-nos de Vila Franca de Xira. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu acho as tabelas injustas, não por mim, mas pelo meu marido. Eu sou reformada dos CTTs, tenho uma pensão que não chega aos 600 euros, mas o meu marido é reformado como capitão da Força Aérea. Eu queria saber, ele já faz retenção na fonte desde que estava no ativo e ele foi para a reserva com 52 anos, tem 70. Eu queria saber se aquela retenção na fonte ainda vai ser agravada com estes 3,5%. Eu não devo ser afetada, porque a minha não chega aos 600. Mas eu ontem tive a conversa com o meu marido e ele estava-me a dizer, vê lá se consegues saber. Eu agora estava a dar aqui um giro na televisão e deparei com o vosso programa e lembrei-me, vou participar. É para saber, para tirar esta dúvida. Ele já tem retenção na fonte. Ainda vão acrescer mais os 3,5% ou os 4%?
É isso que eu queria saber, é essa a dúvida que eu queria saber. Muito bem, Eugénia Caldeira, vamos então já colocar aqui esta dúvida aos nossos telespectadores. Agora lemos, aliás, um comentário que nos foi deixado no site do Económico em www.económico.pt. Diz-nos então este utilizador do site que as taxas de retenção só são justas a partir do momento em que todos tenham tratamento igual, passando esta situação desde já por acabar com os privilégios dos senhores deputados. Por que razão as suas reformas não correspondem às suas carreiras contributivas? Fazer sacrifícios até estava de acordo, mas não para o Estado continuar a gastar à bruta em privilégios e outras coisas. Estou perfeitamente desiludido, diz então este viewer. Jorge Santiago, pergunto-lhe se consegue responder à dúvida colocada pela telespectadora que nos telefonou. Bem, acho que são coisas diferentes. Este ano, a retenção da fonte faz-se sempre, não é? Este ano, o que acontece é que, vendo o ordenado, o valor do vencimento bruto, o chamado vencimento bruto, são aplicados estes valores, que dependem do valor em causa. A senhora diz que tem 600 euros, portanto, em princípio, fica abaixo dos valores. Neste momento, abaixo. Tem apenas uma pequena parte que é tributada, de qualquer maneira. Mas, basicamente, quem ganha menos de 600 euros, se eu bem entendi, praticamente não é afetado. Quem ganha mais é-lhe aplicada esta nova taxa, acrescida de um valor de 3,5%. Portanto, aquela taxa de solidariedade, penso eu, que se chama assim, de 3,5%, é aplicada a todas as pessoas acima do vencimento mínimo. Portanto, independentemente de quais são as retenções que se tenham por outra situação qualquer, isto é sempre pago. Acrescenta-se. Acrescenta sempre. Outra das questões levantadas por este viewer do site, que deixou o comentário em económico.pt, dizia respeito às regalias de deputados e a ele, e no fundo às regalias que ainda existe no Estado. Eu pergunto-lhe se não há praticamente ninguém fica de fora e quase toda a gente é abrangido precisamente por estas novas tabelas. Aqui, como vimos, também só a partir de certo valor é que efetivamente as pessoas passam a descontar mais, não é? Sim. A resposta é sim. Os deputados não ficam isentos. Não ficam isentos. Do que julgo saber, não estão isentos. Do regime deles é o regime do funcionalismo público em geral, não é? Tudo o resto são discussões que não competem a este fórum, mas... Uma das coisas que é falada, e que é vulgarmente falada, é a situação de, em cargos políticos, muita gente se conseguir reformar com uma carreira de descontos muito menor. O caso último que aconteceu, esta senhora Presidente da Câmara de Palmela, que em princípio será a reformar com 47 anos e com uma situação, com um valor qualquer coisa de 1.800 e qualquer coisa euros. E para mim acho que... Portanto, desculpa interrompê-lo, mas o regime mudou. Claro. Sim, mas ela estamos a falar, mas porque foi abrangida por 2005. O regime, entretanto, mudou e mas é justo. O problema que se põe aqui não é esse, na minha opinião. O problema que se põe aqui nessa discussão não é para ver se tem direito ou não tem direito. Eu acho lógico que as pessoas sejam abrangidos. O problema não é esse, para mim. O problema põe-se a outro nível. É que se esta pessoa for trabalhar, por carga de águas, é que ela há de juntar as duas coisas. O que o Estado devia fazer era, tudo bem, tens aqui a pensão, mas se fores trabalhar na mesma, essa pensão não te a paga. Está aqui sossegadinha, tudo bem, tens direito a ela porque prestaste determinado tipo de serviços, porque fizeste determinada coisa. Portanto, isso é outra discussão. Agora, a partir do momento em que as pessoas vão ter a sua forma, o seu trabalho normal, uma pessoa com 48 anos provavelmente fará uma vida, ainda por cima, com este tipo de experiência, provavelmente fará muito trabalho. Ou seja, não tem direito a usufruir dela enquanto isso não for uma situação complicada. Esse é que é o problema, é que nós estamos a pagar reformas que foram criadas, e lembrem-se porque é que isto tudo foi criado. Foi depois alterado, mas isto foi tudo criado na altura da Constituição, quando em 76 foi feita a Constituição, precisamente para garantir que as pessoas que iam para os lugares tinham independência. Portanto, isto foi tudo feito nessa altura. E a ideia foi que depois criámos, foi demasiadas situações de exageros. Que é o problema disto. Na base isto podia ser interessante, na prática tornou-se um exagero. E isso é que é complicado. Eu diria também a conjuntura atual não é a conjuntura ideal para nós debatermos este tipo de temas, porque obviamente que as pessoas estão mais sentidas, claro. Mas é como diz, é importante saber que o regime mudou.
O regime já não é o que diz, ou melhor, é aquele que sugere. Hoje em dia o tipo de acumulação de reformas de pensões já não é possível como existia. E é importante perceber que é exatamente a razão de ser dessa regra, quando foi criada, foi exatamente esta. É de saber se quem vai para desempenhar um cargo público pode a seguir estar penalizado por estar durante esse período a desempenhar o cargo público e em que medida se deve garantir que essa pessoa está pouco sujeita a pressões para, quando sair desses cargos públicos, vir para o setor privado. Isto é importante termos presente. Agora, esta fase, este é um momento delicado, de facto, para esta discussão. E relativamente a estas tabelas, haverá muitas empresas a aplicá-las já este mês, nos salários deste mês, ou acha que de facto ficará tudo mais para fevereiro? Olha, eu diria que conheço as duas situações. Conheço quem repare, é tudo muito recente, as tabelas foram publicadas ontem à noite. Conheço quem já me tenha confidenciado que, de facto, acho que prefere, em vez de estar agora a forçar, porque há que alterar os programas, e não é nada muito do outro mundo, mas enfim, é todo um trabalho que tem que ser feito e que prefere deixar então para fevereiro e depois faz os ajustamentos. Outros há que vão aplicar já, e não há nenhuma razão para que não o façam, na medida em que os vencimentos estejam a ser processados. Mas quem quiser aplicar já acha que será um procedimento relativamente fácil de o fazer? Repara, as retenções na fonte das tabelas todos os anos mudam. E todos os anos são publicadas com atraso. Portanto, este ano não é nenhuma novidade. Este ano tínhamos esta novidade porque existe a questão dos duodécimos, existe a questão de um agravamento mais substancial do que tem sido a regra nos últimos anos, mas a verdade é que todos os anos elas mudam e todos os anos tem que haver ajustamentos. E esta questão da retroatividade não é novidade, porque eu há pouco lia a reação do bastonário dos técnicos oficiais de contas, que dizia que a retroatividade nas retenções de IRS é inédita, que noutras vezes o contribuinte acabava por acertar contas no final do ano e não logo no mês seguinte. Olha, eu confesso que antes de ir para aqui tentei saber isso, porque eu confesso não sei de cor. Eu tenho ideia que há uma circular de 2002, salvo erro, em que esta questão já se colocou nos mesmos termos. Tenho ideia. Tentei saber, não consegui sabê-lo a tempo de vir para aqui, mas parece-me, quer dizer, um bocadinho uma falsa questão, esta questão. Porque, de facto, o ajuste é sempre diferente feito. Ou... Porquê? Porque eu dá-me ideia, quer dizer, eu tive quem off the record e dentro do Ministério das Finanças me tenha dito que isto não é uma situação única, que já tem acontecido outras vezes. E que eu acredito que sim. Agora, a questão era expectável que assim fosse, porque de facto há uma maior apetência pela receita fiscal. Nestes momentos correm, portanto, e é normal que se queira antecipar já a cobrança. Agora, não me parece que venha daí nenhum problema. O que me parece, a única coisa que é de facto nova, essa é absolutamente nova, é o facto de se poder escolher. Isto é, se eu ainda não processei, posso optar por ainda assim aplicar as tabelas que estavam em vigor e só em fevereiro aplicar as novas. Isso é novo, de facto. Vamos agora ouvir outro telespectador, Carlos Fonseca, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. Olha, eu gostaria de fazer o seguinte comentário. Por que razão? Penso que a pergunta não poderá ser dirigida às pessoas que estão aí, mas gostaria que fosse comentada. Por que razão é que se começa por aumentar sistematicamente quem já paga os impostos e não se vai ver que se poderia cobrar de IRS, por exemplo, a viaturas de serviço, em que, neste momento em Portugal, deve haver uns largos milhares, se não milhões, que é uma coisa que já se falou há 10, 15 anos e continua perfeitamente a ser livre de impostos, quando, em alguns casos, representa um outro ordenado. A segunda questão é quando é que se acaba com a economia paralela. Porque fala-se, mas continua a representar mais de 25%, se não 30% neste momento da economia em Portugal. Era só o que gostava de ouvir os comentários sobre estas duas situações. Muito obrigada, Carlos Fonseca, pela sua participação. Vamos precisamente também colocar essas questões aos nossos dois comentadores em estúdio. Agora lemos também um e-mail que nos chegou através do endereço assembleiageral@económico.pt. Diz-nos então este telespectador, que aliás uma telespectadora, que as novas tabelas vêm tornar realidade aquilo que já estávamos à espera. É muito triste que uma pessoa na idade ativa como eu sinta que o seu trabalho não é reconhecido porque não é remunerado como devia ser.
Porquê esta penalização de quem trabalha? Por que razão não se valorizam os trabalhadores se são eles e só eles que podem colocar o país a crescer? Esta receita está muito mal feita. Viver neste país é cada vez mais triste, diz então Ana Dias. Vamos começar por colocar estas questões do telespectador que nos ligou, Jorge Santiago, a propósito da cobrança de impostos a viaturas de serviço e também à economia paralela, que acaba por ser o reverso da medalha destes aumentos de impostos. Mas achei interessante que o telespectador responde completamente à primeira pergunta. Porquê é que se aumenta aos trabalhadores que sempre pagam? Precisamente por isso, porque sempre pagam. Portanto, é certo, é fácil, é rápido e não tem qualquer dificuldade. Tudo o que mexe em cima de esquemas que estão perfeitamente montados, esquemas no bom sentido, como é lógico, que estão montados, é mais fácil, é mais rápido, é mais funcional. Portanto, ou seja, é muito mais fácil e muito mais efetivo cobrar em cima do IRS do que ir cobrar noutros lados. Em relação a viaturas de serviço, provavelmente o já saberá isso melhor que eu, mas que eu saiba, elas já deviam ser taxadas. Ou seja, por exemplo, no Estado, eu sei que isso acontece, que se houver viaturas de serviço e noutras empresas, há um determinado valor que tem que ser pago. Portanto, já devia existir, provavelmente, um problema de falta de fiscalização e de informação. Quanto à economia paralela, isto pode-se ver sempre por dois prismas. A economia paralela existe porquê? Porque é apetitoso fugir, ou seja, o valor que se pode ganhar é interessante. Portanto, leva as pessoas a pensar duas vezes se vale a pena ou não vale a pena. Fala-se muitas vezes em situações de que é preciso que todos paguem para todos pagarmos menos. Mas eu tenho muita pena, mas o que eu tenho visto é que todos pagam mais, que é para ver se todos se menos pagam. Quer dizer, esta situação de se reduzirem, teoricamente, se reduzirem os valores. Repare que hoje em dia um IVA 23%, quase um quarto dos valores. É apetitoso para muita gente deixar de pagar o IVA. Portanto, ou seja, torna-se, eu ia dizer interessante, mas basicamente é isso, torna-se apetitoso cometer a ilegalidade, porque o que se pode ganhar é muito. E, portanto, a necessidade de baixar, só se consegue reduzir essas coisas de três formas, sempre. Fiscalização, ou seja, temos duas. Primeiro, é a cenoura e o chicote. Tem que se ensinar as pessoas e tem que haver penas pesadas. Penas em Portugal, que eu saiba, ninguém vai preso por nada dessas coisas, portanto, não conheço ninguém que vá preso por outras coisas, portanto, não acredito que alguém vá preso. Há alguns pagamentos de coisas que resolvem o assunto. Portanto, era preciso reduzir a taxa, a carga fiscal. Se ela fosse reduzida, provavelmente todos podíamos pagar. Portanto, estas medidas que estão agora em causa, do e-fatura e coisas do género, isto é tudo muito interessante. Simplesmente, o que é que depois se faz com isto? Isto é uma base da gestão de projetos, que é uma coisa que eu faço muito na minha vida. E as pessoas aderem sempre a tudo, desde que percebam o que é que têm a ganhar com isso. E ninguém adere a um projeto em que lhe põem uma coisa etérea. Vamos todos ganhar, somos todos... Não. Concretamente, digam às pessoas concretamente o que é que nós ganhamos. E se isto for feito de uma forma sistemática, as pessoas vão aderir a isso. E cria-se um benefício fiscal apelativo, não é? Que aquele benefício fiscal, agora falando da fatura, quer dizer, para chegarmos ao final do ano... 250 euros, 250 euros de 5% do valor do IVA, é de facto muito pouco. A brincar connosco. Não valerá a pena, não vai fazer com que as pessoas peçam, não é? Antes, pelo contrário. E relativamente a esta questão das viaturas de serviço? Bom, quanto às viaturas, é importante dizer que as viaturas já são taxadas. As viaturas, eu quando falo de viaturas de serviço, eu presumo que estamos a falar de viaturas que são atribuídas a colaboradores das empresas em geral ou de outros organismos. Esta viatura, se houver um acordo escrito que consagra a atribuição da viatura àquele colaborador específico, ela é tributada em IRS, enquanto rendimento do colaborador. Se não houver, os gastos com a viatura são tributados na esfera da empresa a título de tributações autónomas. Portanto, existe esta tributação. Outra nota que eu gostaria de deixar relativamente a este nosso espectador, que é este Orçamento de Estado, mais do que porventura qualquer outro para trás, consagrou um aumento generalizado da tributação de todos os tipos de rendimentos. Todos. Não é só o trabalho. O trabalho independente também é significativamente afetado, as mais-valias são significativamente afetadas, os rendimentos de capitais são significativamente afetados. Temos que ter algum cuidado nestas matérias. Porquê?
porque se é verdade que o trabalho tem sido, pelas razões que o Jorge dizia bem, porque é fácil de tajar, tem sido o alvo preferencial da tributação, principalmente nestes momentos difíceis, também é verdade que o impacto da falta da receita dos outros rendimentos é mais grave e é mais imediato do aumento das taxas do que é no efeito do trabalho. E temos de ter presente que nós vivemos num mundo competitivo. Não estamos cá sozinhos. E no que toca à tributação do rendimento do capital em particular, podemos estar a dar um tiro no pé, se pior é a emenda que o soneto, não é? Portanto, era só deixar estas duas notas. Vamos agora ouvir então outro telespectador, Roberto Rodrigues, liga-nos do Funchal. Boa tarde, a sua opinião. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos seus convidados, que era o seguinte: queria voltarmos assim atrás do assunto das reformas. Não se percebe em Portugal como é que se consegue pagar reformas de 5 mil euros a determinadas pessoas e a outras reformas de 100 e tal euros. E, nomeadamente, a senhora Presidente da Câmara, que agora com 47 anos vai passar a receber 2 mil euros de reforma, quando eu tenho de esperar até os 65 anos. Eu gostaria de saber a opinião dos seus convidados. Muito obrigada, Roberto Rodrigues, pela sua participação e também pela sua questão deixada aqui. Lemos agora, então, outro comentário deixado no site do Económico em www.económico.pt. Diz-nos, então, este utilizador do site, aliás, começa com uma pergunta: Justas, é por acaso justo que os salários acima de 630 euros estejam reduzidos? 630 euros, um salário que possa... Aliás, pergunta também se 630 euros é um salário que possa ser ainda mais reduzido, então não podiam fazer isto a salários um pouco mais elevados. Parem de nos empobrecer. O país e os portugueses agradecem, diz então este telespectador. De facto, volta aqui esta questão que já abordámos aqui nesta mesa a propósito da reforma da Presidente de Câmara. E a verdade é que as pessoas, e também, como dizia um pouco aqui, nesta altura ficam mais sensíveis a este tipo de questões, porque vêm-se com rendimentos cada vez menores mês após mês, e depois vêm este tipo de situações que, para já, que não abonam muito em favor dos políticos, que já têm uma imagem muito enfraquecida nesta altura. Não é? Eu costumo dizer sempre, afirmo, é muito mau nós andarmos sempre a dizer mal dos políticos. Por uma razão simples, é que como se vê, é nessa esfera que são tomadas muitas, ou esmagadora maioria das medidas, que afetam a nossa forma de estar. E, portanto, ou nós pomos lá as pessoas que achamos que são capazes para isso e suportamos-las, ou então vamos sofrer cada vez mais na pele essa situação. Que eu saiba, em Portugal existem partidos da extrema-esquerda à extrema-direita, as pessoas podem votar em todos, não precisam votar sempre os mesmos. Vêm dizer que estão lá sempre os mesmos, votem noutros. Há desde extrema-esquerda, completamente. Extrema-direita em Portugal é proibido, mas pronto, extrema-direita, chamemos direita. Portanto, as pessoas votem nesses partidos todos, vários que existem. Agora, há aqui necessidade, mas como disse o José muito bem, neste momento não há capacidade de serenidade suficiente para definir, para discutir. São duas coisas diferentes. Uma coisa é dizer que há determinado número de situações que devem ser apoiadas. E a ideia de base, eu nem estou contra, que em determinado número de lugares é preciso que as pessoas tenham suficiente à vontade para poderem confrontar determinado tipo de interesses e, portanto, pô-los na sua ordem. Que é o grande problema neste país. Reparem que grande parte das discussões que temos tido são discussões em que vai-se discutir porque é que repare que o Sr. Presidente da República, por exemplo, uma das coisas que põe como pedido de inconstitucionalidade é para as reformas dele. Reformas de agenda dele, porque é que são cortadas mais que as outras. Ou seja, portanto, há aqui muitas situações deste género em que os médicos, em que muita gente se está a defender a ele próprio. Com todo o direito, não acho que não. Mas nós que estamos de fora e que vamos sofrer na pele das situações que estamos a sofrê-las, devemos ter um bocado de cuidado e calmar, olhar para as coisas e pensar o que é que vamos fazer e não embarcarmos naquilo que muita gente nos vem falar. Repare, não estamos a falar da situação da diluição do subsídio de Natal. Esta é uma situação que é uma evolução interessante. Porquê?
Porque até agora nós tínhamos os subsídios, mas as pessoas habituaram-se, entre aspas, a ter ali uma poupança forçada, digamos. As pessoas achavam que chegávamos ali ao verão e ao Natal, tenho ali mais um dinheirinho que não me custou a ganhar e que me permitia fazer não sei quantas coisas. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, que ainda tínhamos o imposto complementar, eu pagava sempre o imposto complementar em dezembro, quando recebia o subsídio de Natal. E era assim que fazia. E quando não fazemos contas ao mês, achamos muito interessante. E reparem que todas estas tabelas têm sido apresentadas. Quando se fala mês, ano, líquido, o ano é o que interessa. Porque é quanto nós ganhamos. O que nos interessa é o que nos entra em casa pelo ano, não pelo mês. Porque se é 14, se é 12... Portanto, temos que ser suficientemente calmos e analisar as coisas de forma relativamente fria, porque é de nosso interesse, não é porque seja moda. Como fiscalista, aconselha que se de facto que se recebam os subsídios diluídos todos os meses ou que as coisas continuem na mesma? Não, há diferença efetiva, já aqui vimos que não haverá grande diferença, não é? Em termos de tributação, não, em termos de tributação não. Porquê? Porque existe uma regra que diz que já existia, aliás, estava prevista no Decreto-Lei 42/91, que diz que quando o subsídio, para já diz que os subsídios devem ser sempre tributados à parte para efeitos de retenção na fonte. E já dizia também que quando os subsídios são pagos fracionadamente, dever-se-á reter em cada momento a parcela da coleta que é determinada em função do total. Portanto, na verdade, não vai haver nenhuma vantagem ou desvantagem fiscal em que este subsídio seja pago de uma forma ou de outra. A questão é como diz o Jorge, bem, é uma questão financeira e das pessoas verem como é que querem compor o seu rendimento ao final do mês ou se querem ter esta poupança em 2 meses. E é importante também que haja essa escolha também, neste caso, dos duodécimos. É importante que haja essa escolha. Eu diria que é mais importante para uma perspectiva de paz social do que propriamente uma perspectiva técnica, se quiser. Há um aspecto importante que eu não ouvia ninguém falar, que é o eventual impacto que irá ter esta história dos duodécimos no turismo. O turismo na altura acabou por se deixar, não é? Porque de facto se as pessoas optarem todas por receberem duodécimos, temo que as férias este ano vão ser muito diferentes, não é? Que já seriam, na maior parte dos casos, admito que sim. E relativamente a esta questão dos 630 euros, a verdade é que é a partir deste valor que o IRS é agravado. Pergunto-lhe se este limite é um limite... Se, no fundo, este salário já é um salário confortável que possa, de alguma forma, comportar mais ou menos, ou se podia ser um salário um bocadinho mais elevado, mais dentro, se calhar, da média do salário nacional. Bom, eu diria que a média efetiva do salário nacional, se calhar, não andará muito longe disto. Temos noção disso. Se é justo que seja agravado a partir destes valores, eu diria que não, de facto não é? Quer dizer, acho que a progressividade tem 2 aspectos e um deles é de a maior progressividade deve-se dar nos rendimentos mais altos e deve-se deixar os escalões mais baixos mais protegidos. Quer dizer, é uma regra básica de política social. Agora, a verdade é que o que se pretendeu foi que esta carga fiscal fosse distribuída por todos. E estas tabelas vêm basicamente refletir aquilo que é o aumento que está na lei desta carga fiscal. Quer dizer, de facto não parece-me um valor baixo, mas a diferença é, eu diria que é na ordem dos 50 euros, 100 euros, 50 para 100, de facto, a mudança de escalão do mais reduzido face às tabelas do ano passado. Pergunto-lhe se, com a reforma do Estado, que aí virá, se acredita que com essa reforma que depois haverá uma margem para baixar, pelo menos, alguns dos impostos e se, de facto, a baixar, se, por exemplo, estas tabelas deviam ser revistas outra vez. Quanto à última questão, as tabelas vão ser sempre revistas em função do que forem as alterações à lei que resultam do Orçamento de Estado, infelizmente. Menos, no fundo, não é? Bom, isso leva-nos a uma questão mais política do que técnica. Eu diria que temo muito por 2014. Temo muito pelo regresso aos mercados e pelo que daí possa resultar em termos de algum laxismo
nesta questão fiscal. Eu diria que, sem pestanejar, vai haver, de facto, uma redução dos impostos. Não tenho dúvidas nenhumas que isso vai acontecer. Quanto à reforma do Estado, resta saber que reforma e onde é que vai haver a reforma, se isso corresponde efetivamente a uma redução da despesa pública primária, daquela despesa pública que tem algum caráter mais estável, enfim, não sei, se é uma área mais política, deixaria para quem sabe. Vou fazer-lhe a mesma pergunta. Se acha que com a reforma do Estado depois chega, de alguma forma, alguma baixa de impostos? Eu comecei por dizer que acho que aumentos de impostos são sempre injustos e, portanto, eu sou profundamente contra tudo o que seja aumento de impostos. E acho que um dos grandes problemas é que este Governo deixou-se, mais uma vez, aprisionar pela máquina. Ou seja, o funcionalismo, a tal máquina, o tal monstro, apesar de, e isto tem que ser dito, de ter havido uma redução nominal dos valores, e não só nominal, a nível absoluto. Reparem, o orçamento do Estado era de qualquer coisa como 80 e tal mil milhões de euros em 2010, neste momento ele é qualquer coisa como 75 mil milhões de euros, 74 para o próximo ano. Portanto, há aqui uma redução efetiva de despesa. É verdade que uma boa parte dela também é relacionada com a diminuição do 13º e 14º mês da função pública, mas há muito a fazer em relação a isso. E eu não acredito, infelizmente, que em Portugal seja quem sofre essa alteração que a vá fazer. Quanto a mim, de uma forma estúpida, eu disse já a várias entidades, porque se for eu a decidir a minha mudança, é mais fácil também fazer em relação aos meus interesses. Agora, é importante que todos pensem que, se queremos que mais paguem, temos que pagar menos. Eu acho que aqui, e infelizmente reparem que, é verdade, estão a decorrer hoje umas jornadas sobre a refundação do Estado. Mas reparem que, essencialmente, o que se tem falado é externo. FMI, OCDE, quer dizer, continuamos com aquela velha mania de que o que é estrangeiro é que é bom. Jorge Santiago, muito obrigada pela sua presença, José de Mel. Muito obrigada também pela análise aqui nesta Assembleia Geral, que chega ao fim e regressa amanhã com um novo tema em análise. Boa tarde.